Câmara, senhoras e senhores vereadores, caras e caros colegas deputados municipais. Se algum balanço se pode fazer deste debate sobre o Estado da cidade, é que nós vimos aqui uma posição estratégica sobre a cidade de Lisboa, transmitida pela Câmara, pelo Sr. Presidente da Câmara, e a visão que tem em desenvolvimento do território, e o facto curioso é que nós verificamos na oposição uma grande ausência de visão estratégica. Em vez de virem ao cerne das questões, que modelo pretendem para a cidade, que modelo de desenvolvimento pretendem para a cidade, que modelo social de desenvolvimento pretendem, que modelo de mobilidade pretendem para a cidade, enfim, há tantas áreas onde nós podemos saudavelmente divergir e debater, apenas se refugiaram nas críticas mais fáceis e populistas que dão para diversas interpretações. A cidade está menos limpa, a cidade está menos verde, não está bem organizada, a reabilitação não existe, a solidariedade social acabou, tudo isso, coisas que não são verdadeiras, mas não vieram de facto a jogo, não vieram fazer o debate do Estado da cidade. Aquilo que deixaram transparecer, e foi isso que quiseram aqui transmitir, é que estão mais preocupados com o futuro político do Dr. António Costa do que com a cidade de Lisboa e com aquilo que Lisboa pode vir a ser ou não pode vir a ser, aquilo que Lisboa é ou não é agora. Do PSD, ficámos por aqui. O PSD hoje parecia um partido menor, parecia um partido pequeno, um partido sem responsabilidades na cidade de Lisboa e um partido que se abdicou de ter responsabilidades na cidade. Foi esta a lição, a ilação que nós tiramos da intervenção do PSD. Do CDS, também verificámos aqui uma grande confusão na sua intervenção, enormíssima dissertação sobre a fiscalidade na cidade de Lisboa e depois uma ou outra intervenção mais atabalhoada sobre a reforma administrativa, como se tudo tivesse a correr mal e fosse o de Lisboa. Eu esperava ouvir isso, porventura, até da intervenção dos deputados do PCP. Não foi bem assim. Curiosamente, o PCP não saiu da lenga-lenga do costume. Está tudo mal, tudo péssimo, é tudo para abater, isto é o pior que há. Mas há aqui um dado curioso, é que o PCP já interiorizou que o Dr. António Costa será o próximo Primeiro-Ministro deste país e passou já ao ataque. Não está cá o Dr. Jerónimo de Sousa, mas estiveram cá os senhores hoje para fazer o ataque. Há apenas uma diferença. Os senhores não são o Sr. Jerónimo de Sousa, ele de facto consegue, apesar de tudo, ter muito maior envergadura, e os senhores esquecem sempre de atacar a direita. Aquilo que fazem é atacar o PS, o PS, o PS. É o vosso papel, estamos habituados, mas estamos longe. Porque a cidade não é nada disso, senhoras e senhores deputados. A cidade é algo vivo e hoje em dia existe um novo paradigma na cidade de Lisboa. Esse paradigma foi construído a partir de uma reforma administrativa, que curiosamente aqui quiseram confundir com a outra, mas não foi. Esta é uma reforma que surgiu em 2008, foi muito debatida, muito trabalhada e que traz novas competências às juntas de freguesia. E é isto que todos querem aqui escamotear alguns dos senhores. Traz novas competências. E hoje em dia um presidente de junta de freguesia tem uma maior capacidade de intervenção. E eu tenho conversado com todos, também sou presidente de junta de freguesia, e não ouvi ninguém dizer eu não quero ter essas competências, abdico ou faço a pior do que aquilo que faria a Câmara. Não ouvi ninguém dizer. Todos nós estamos certamente satisfeitos, presidentes de junta, com as novas competências que temos e, estranhamente para alguns, a cidade não paralisou, a cidade não parou, as coisas estão a funcionar, melhor ou pior, em meu entender, estão a funcionar bem, as coisas estão a funcionar e estamos todos a dar conta do recado, se é que posso usar esta expressão. E mais, porventura estamos a ter também uma maior celeridade na resolução de algumas questões que muito naturalmente a Câmara seria mais morosa nessa resolução e a capacidade de uma intervenção mais rápida. A cidade está viva, está atuante e está a andar para a frente. Mas também, curiosamente, ninguém aqui quis falar da reabilitação urbana. Foi dito mais simples, não há reabilitação urbana. Ouvi esse dislate 2 vezes por parte dos senhores deputados do PSD. Já estamos habituados a isto, não conseguem ter uma visão estratégica, mas a verdade é que está a haver reabilitação urbana. Apesar da crise, apesar daquilo que está a acontecer ao país, Lisboa tem sido uma bolsa de resistência, o investimento tem vindo para aqui e, curiosamente até, só para não perdermos muito tempo com isto,
em termos de reabilitação urbana por iniciativa privada, já atingimos nos primeiros 9 meses deste ano tudo aquilo que se conseguiu em 2010, um ano que ainda não foi muito afetado pelas consequências da crise. E, portanto, isto significa maior intervenção no edificado, significa mais empregos, significa maior vitalidade. E é esta visão estratégica que tem sido imprimida pela Câmara Municipal de Lisboa, que naturalmente tem tido aqui um papel de facilitador para a intervenção dos agentes económicos, é pequena e média intervenção essencialmente, e isto tem certamente consequências positivas na malha urbana da cidade. Mas Lisboa, quando se diz aqui Lisboa é uma organização. Mas, meus caros senhores, uns criticam porque aqui só se fazem grandes eventos e grandes acontecimentos. E depois outros dizem, não é capaz de fazer nada. Bom, nós tivemos um ano absolutamente fabuloso nesse sentido, que nos traz mais economia para a cidade, que nos traz mais visitantes, visitantes que garantem mais empregos, garantem melhor circulação da moeda e garantem naturalmente também uma vivência diferente e positiva para a cidade de Lisboa. Tivemos aqui um grande teste de Câmara e Juntas de Freguesia, que foi, por exemplo, a realização da final da Champions League na cidade de Lisboa. Bom, duvido que muitas outras cidades tivessem a mesma capacidade de organização, de pronta resposta que nós tivemos aqui, Câmara e Freguesias, com o sucesso e com a tranquilidade que acabou por ter na cidade de Lisboa. E, portanto, quando eu ouço dizer a cidade está desorganizada, eu fico espantado e acho que os senhores devem viver numa outra cidade qualquer, mas não nesta, na mesma onde eu vivo. Bom, mas nós tivemos um ano espantoso do ponto de vista de acontecimentos e de eventos. Tivemos as comemorações dos 40 anos do Não foi num só dia, foi um processo, foi um conjunto de iniciativas culturais, de eventos, de acontecimentos que muito marcaram a cidade e que muito também marcaram quem nos visitou nessa altura, e isso deve-nos orgulhar certamente por aquilo que aconteceu. Percebemos também por algumas intervenções, não estava à espera até por parte do PCP, que não gosta das festas da cidade. É algo popularucho, é algo só para vender para os turistas. Bom, mas as festas da cidade fazem parte da nossa cultura, fazem parte da nossa história, movimentam dezenas de coletividades ou centenas de coletividades e são momentos em que o povo vem para a rua e assume e se apropria da própria cidade, como acontece até em bairros das quais eu sou presidente de junta de freguesia. O PCP, pelos vistos, não gostou, mas elas são um acontecimento fundamental e implicam também muita organização, muita mobilização e muito empenho de todos nós, autarcas de Lisboa. Mas, senhoras e senhores deputados, o que Lisboa é hoje em dia, não obstante as dificuldades todas que nós temos, é uma cidade empreendedora e uma cidade capaz de suscitar a empregabilidade. E o que atesta mais isso foi, aliás, o recente prémio atribuído à cidade de Lisboa, e aproveito para felicitar o Sr. Presidente da Câmara e a Sra. Vereadora Graça Fonseca, é o prémio da Cidade de Empreendedorismo Europeia, porque isto significa algo que poucas cidades também conseguem ter, significa um reconhecimento que estão a ser aqui implementadas as melhores estratégias regionais para a promoção do empreendedorismo na área junto às pequenas e médias empresas. E, portanto, certamente nós podemos divergir sobre aquilo que é feito, poderemos ter outros modelos de desenvolvimento, é natural que assim seja, é salutar, poderemos ter outras perspectivas para a cidade de Lisboa. Agora, entrarmos aqui com um discurso derrotista, apenas fixando-nos no que para alguns é subjetivo, está mais limpo, menos... Olha, na minha freguesia está mais limpo, apesar de continuarem a haver dificuldades, devo dizer. E ando muito aí por Lisboa e verifico que a cidade tem os mesmos níveis de limpeza que tinha antes da reforma administrativa. O que é que isto significa? Ultrapassaram-se as dificuldades iniciais, que certamente que as houve. Isto foi uma reforma, não foi uma reformazinha, isto foi de facto um processo grande de transferência de competências e as coisas estão certamente a correr melhor. Bom, do ponto de vista da reabilitação dos passeios, bom, eu devo dizer aos senhores deputados que, naquilo que eu tenho observado, a cidade certamente não regrediu nesta matéria. Não regrediu nesta matéria. Certamente não regrediu. Agora, se me disser está tudo arranjado, não está como nunca esteve. Como nunca esteve, nem nunca estará. Nem quando o senhor foi presidente de junta na sua própria freguesia. Isso muito bem, mas a verdade é que nós temos, neste momento, a mesma capacidade de resposta, se calhar até mais pronta, em muitos casos, como acontecia até aqui.
Mas o que a oposição ignorou é que, por exemplo, se aprovou na Câmara Municipal o plano de acessibilidade pedonal, porque isto é uma visão estratégica da cidade. Em detrimento do automóvel, privilegia-se o peão e privilegia-se o cidadão que deve circular à vontade na sua própria cidade, principalmente as mais desfavorecidas. E é este modelo de sociedade, de cidade, que nós sempre defendemos e queremos continuar a pugnar, que só foi possível, certamente, graças à visão estratégica do Sr. Presidente da Câmara, mas também só é possível porque, para além das suas qualidades pessoais e políticas que são grandes, ele tem uma que eu queria aqui salientar, é que sabe constituir boas equipas e sabe deixar as suas equipas trabalhar. E, portanto, eu sou daqueles que está mais tranquilo em relação ao futuro da cidade. Estejam descansadas, senhoras e senhores deputados, se porventura, e certamente o será, o Sr. Presidente da Câmara vier a assumir outras responsabilidades ao nível do país. É que está cá uma equipa que continuará a obra, que certamente a marcará também pessoalmente, porque cada um tem seu estilo, e a cidade de Lisboa vai continuar a ser cidade de Lisboa, pujante, dinâmica, empreendedora e capaz de atrair sempre cada vez mais pessoas que nos vêm visitar, porque se há qualidade que nós temos, para além das nossas belezas naturais, é que somos um povo, uma população na cidade de Lisboa extremamente acolhedora. Muito obrigado. Muito obrigado.